Mais uma vez, boa noite, meus irmãos. Quero saudar mais uma vez os diáconos, Diácono Edinho, Diácono Jonathan. Querida comunidade, hoje nós estamos celebrando, como no início da missa o Padre recordou, o domingo chamado de Domingo Letare, ou Domingo da Alegria. É um domingo que no meio da quaresma vem dizer pra gente que, por isso a gente deixa um pouquinho o rosto de lado, já é preciso se alegrar. E essa alegria, ela está de modo especial enraizada hoje em dois motivos, em duas razões. Em primeiro lugar, porque a gente já começa a ver, no meio de todo o deserto, que Jerusalém está chegando, está ficando mais perto. É como se a gente fosse caminhando pelo deserto, e em algum momento o Monte Sião começasse a se tornar visível, e aquilo que a gente tanto esperou, aquilo que a gente tanto aguardou, a gente sabe, está chegando. Monte Sião aqui é a imagem da Páscoa, meus irmãos. Faltam poucos dias para a Páscoa. Por isso, olhando para ela, a gente já começa a se alegrar. Porque vejam, durante o tempo da quaresma é verdade que a gente entra num tempo mais introspectivo, num tempo mais silencioso, num tempo em que a gente é chamado à conversão. Mas que a gente não esqueça, a quaresma ela não é fim, a quaresma é caminho. O verdadeiro lugar onde a gente deseja chegar é na Páscoa. E hoje a primeira leitura lembra disso para a gente. A alegria do povo de Deus quando tomou posse da primeira cidade, quando tomou posse do lugar onde Deus tinha dado em promessa, depois de tantos anos, depois de tantas batalhas, depois de tantos altos e baixos, enfim o povo chega no lugar da promessa. Isso é motivo de grande alegria, porque hoje a palavra de Deus está dizendo para a gente, Deus é fiel com aquilo que Ele prometeu. A segunda razão, meus irmãos, é que durante toda a liturgia de hoje é como se Deus manifestasse o seu coração. E na medida em que a gente foi lendo as leituras, nós vemos Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia. O Salmo ainda convidava a gente a fazer essa experiência quando a gente cantava junto. Provai e vede quão suave é o Senhor. É preciso provar, saborear o quanto Ele é bom, o quanto a sua misericórdia é infinita. Hoje nós vemos Jesus contando talvez a parábola mais bonita de todos os evangelhos, que a gente já ouviu tantas e tantas vezes na nossa vida. Mas que bom que a palavra de Deus é sempre tão antiga e tão nova, e sempre toca o nosso coração. Vale a pena a gente parar uns minutinhos para refletir um pouco sobre essa experiência tão bonita feita por aquele filho. A primeira coisa que a gente pode observar é um pedido do filho: Pai, dai-me a parte que me cabe da herança. E vejam, certamente todos nós sabemos que o momento em que se parte uma herança é o momento em que aquela pessoa que detinha todos aqueles bens, ela morre. Então, meus irmãos, quando aquele filho está pedindo a herança, é como se ele estivesse dizendo: Pai, para mim você já está morto. E aqui, sinceramente, não acredito que o maior problema seja querer os bens. Afinal, os bens uma hora ou outra seriam do filho, aqueles bens eram dele por direito. Mas a maior ofensa, o maior pecado, o maior problema era aquele filho ter matado aquele pai no coração. Era o filho ter distanciado tanto o coração daquele pai a ponto de enxergar uma vida sem ele. Diz a palavra que o filho então, depois de alguns dias, tomou tudo aquilo que o pai reuniu e ele foi para um lugar bem distante. O lugar era tão distante que existia até criação de porcos. Em Israel os judeus não criam porcos, ou seja, ele não mudou só de cidade, ele mudou de país. Ele foi para um lugar tão distante, é como se ele dissesse para o pai: Pai, eu não preciso de você. Pai, eu não quero ficar na tua presença. Pai, de você eu só quero a herança e nada além disso. Nós vemos então que aquele filho desejou viver uma liberdade absoluta, desejou ser totalmente livre, de encontrar uma vida de felicidade nos prazeres, numa vida totalmente mundana, até que aquele filho gasta absolutamente tudo. E no meio de toda aquela miséria, o filho se vê numa única opção: ele precisa cuidar de porcos. Mais uma vez, na mentalidade judaica, o porco era o animal mais sujo que existia. Até pra gente não é um animal tão higiênico assim. Mas na mentalidade de um judeu, simplesmente tocar num porco, aquilo já deixaria o judeu impuro. Ou seja, aquilo era uma desonra terrível. Era dizer que ele estava descendo até o mais alto grau de uma humilhação. E vejam, aquele que desejou ser totalmente livre, na verdade se tornou totalmente escravo. Aquele que desejava viver uma falsa autonomia,
O que viveu verdadeiramente foi a escravidão do coração. Diz a palavra que aquele filho chegou a tal ponto de miséria que ele desejava saciar a sua fome na lavagem dada aos porcos, mas nem isso podia comer. Vejam, meus irmãos, essa imagem do que o pecado causa no homem. O pecado desfigura, o pecado faz perder a dignidade, o pecado faz com que a gente viva distante do Pai, o pecado faz com que a gente se esqueça até mesmo de quem nós somos. E num dado momento de tamanha tristeza daquele homem, de tamanha miséria, diz a palavra, aquele filho caiu em si. É como se um estalo tivesse dado no coração. Ele se lembrou de quem ele era. Aquele que antes estava tão perdido, a ponto de estar perdido até de si mesmo, ele se recordou: eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu tenho um lugar, não tem por que estar vivendo isso aqui, não faz sentido, eu vou voltar para o meu pai. Afinal, lá os empregados têm pão com fartura. Aquele filho sabe bem, meus irmãos, que ele não é digno de novamente ser tratado como filho. Ele jogou fora tudo aquilo que ele tinha recebido do pai, mas ao mesmo tempo ele toma coragem de ir ao encontro, de volta para a sua casa, voltar para o pai. Eis a chave para que a gente abandone o exílio, saia da impureza e de todas as coisas que nos desfiguram. O filho, embora soubesse que não era digno, ao mesmo tempo ele se agarra numa chance: vou voltar, nem que seja como empregado. Antes da gente olhar para a imagem do pai, eu gostaria de contar uma historiazinha para vocês, tirada do livro do profeta Tobias. Em dado momento da história de Tobias, ele precisou fazer uma longa viagem. E então, como é de costume, os pais preocupados começam a planejar quanto tempo aquele filho ia e voltava. Ou seja, se ele precisa de 5 dias para ir, a gente conta mais algumas semanas para ele voltar. Mas aconteceram tantos problemas na viagem de Tobias e aquele filho não voltava. E diz a palavra que Ana, mãe de Tobias, começa a se angustiar devido à demora do filho. E a palavra de Deus diz que Ana se colocava todos os dias na varanda de casa, e da varanda ela olhava o caminho por onde Tobias devia voltar todos os dias, e ela só saía daquele lugar quando escurecia, quando o sol se punha. Então ela entrava dentro de casa e passava a noite gemendo, passava a noite chorando, implorando a Deus pela vida do filho. E novamente de manhã estava ela lá, a esperar e a esperar novamente e a esperar novamente. Assim eu imagino o pai, meus irmãos, todos os dias, desde o dia que aquele filho partiu, o pai sentado fora, do lado de fora da casa, a esperar pelo filho, e a esperar pelo filho, e a esperar. Quando então o pai vê aquele filho voltando ao longe, a palavra de Deus diz que ele sentiu compaixão. Mas o termo em que no grego a palavra de Deus simboliza compaixão é um termo que significa mover as entranhas. Significa dizer que aquele sentimento foi algo tão forte. Eu creio que a gente já sentiu isso em algum momento da vida. Sentir uma sensação tão forte, sabe, amar de tal modo uma pessoa, a ponto da gente sentir dentro da gente remexendo. Assim foi o amor daquele pai. As entranhas começaram a se contorcer, começaram a se mover, e aquele pai saiu correndo ao encontro do filho. E diz a palavra que o pai abraçou o filho e que começou a encher de beijos o filho. Mais uma vez vamos olhar para Ana. A palavra de Deus diz no livro de Tobias que a emoção de Ana foi tão forte que Ana não simplesmente abraçou o filho, mas Ana agarrou o filho pelo pescoço. É como se dissesse: daqui você não sai nunca mais. E começou a encher Tobias de beijo. E assim eu imagino também o pai. O pai agarra o filho e começa a encher de tantos beijos. Vejam, o filho até começa a ensaiar um pedido de perdão: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Mas o pai parece ir contra toda a nossa lógica humana. Talvez a gente esperasse que o pai quisesse dar uma correção, talvez a gente pensasse que o pai quisesse dar um castigo àquele filho porque ele merecia. Ao mesmo tempo, aquele pai ignora completamente aquele pedido de desculpas e já se volta aos empregados e diz: traz a túnica, a sandália, coloca um anel no dedo dele, vamos matar o novilho. O filho que estava perdido, ele foi encontrado. O filho que estava morto, verdadeiramente ressuscitou. Vejam, meus irmãos, eu me recordava de algumas experiências de estar assistindo alguns filmes. Sabem aqueles filmes de Segunda Guerra,
quando o filho ia para a guerra e a mãe passava rezando e rezando por aquele filho, aquela talvez fosse a emoção do pai, essa parábola. A experiência de ver o filho voltando de um lugar de morte, de um lugar de sofrimento. Aquele pai só queria amar. Eu me lembro, embora meu ministério tenha tão pouco tempo, eu já conheci tanta história de gente boa. Eu me lembro de uma senhora que eu conheci que tinha um filho perdido nas drogas. Aquele filho morava numa Cracolândia mesmo. E aquela mãe só podia ver o filho algumas poucas vezes no mês, quando ela tinha que ir dentro da Cracolândia para ver o filho. Mas vejam, meus irmãos, embora talvez as pessoas ao redor daquela mulher pudessem dizer para ela: olha, deixa de mão, deixa de lado, não merece, já teve tantas chances, já teve tanta oportunidade de mudar, e você continua se humilhando, e se humilhando, e se humilhando. Mas para ela aquele filho era único. Assim também é a história desse pai. O pai espera, o pai perdoa, o pai restitui a dignidade, porque a verdade é que aquele filho, não as outras coisas que o pai deixou com que o filho levasse, mas a verdade é que a verdadeira herança do pai era aquele filho. Gostaria, antes da gente rezar, de falar também do irmão mais velho. Afinal, ele também está na história. Diante de um momento tão bonito em que o pai manda fazer uma festa, o filho mais velho escuta todo aquele momento de festejo, escuta a música, escuta o banquete que estão fazendo, e o filho então pergunta o que está acontecendo. Tem um irmão que voltou. E aí o filho já começa a pensar: aquele boêmio, aquele homem que gastou tudo do pai com prostitutas, aquele filho não consegue sentir compaixão do próprio irmão, meus irmãos. Ele se exclui do convívio do pai. Nós vemos um pai totalmente preocupado com ambos os filhos, que vai ao encontro desse filho e fala: olha, filho, era necessário celebrar. E vejam que coisa triste. Embora aquele irmão mais velho também fosse filho, embora ele permanecesse durante toda a sua vida na presença do pai, ele não tinha entendido quem ele era, mas na verdade ele se enxergava simplesmente como um servo. Ele se enxergava somente como alguém que está fazendo coisas para o pai, mas ele ainda não tinha entendido a lógica do amor, a lógica do dom, a lógica da gratuidade do Senhor. Como o outro filho, talvez ele, mesmo tão perto, estivesse tão perdido do pai quanto aquele que partiu. Hoje, meus irmãos, o Senhor, através dessa história, nos faz compreender talvez algo que a gente tenha dificuldade. Tudo na lógica de Deus é dom, tudo é gratuito, tudo é amor, é misericórdia. Como São Paulo recorda na segunda leitura, tudo vem de Deus. É Ele que nos reconciliou por Cristo. Da nossa parte cabe somente uma única coisa: voltar. E assim a gente precisa escutar o chamado de São Paulo: deixai-vos reconciliar com Deus. Vejam, meus irmãos, enquanto as leituras iam sendo feitas, eu me lembrava, por alguma razão, ali sentado na cátedra, da história de Adão, depois que Adão pecou. Diz a palavra que Adão se esconde, então Deus vai ao encontro e começa a perguntar: Adão, Adão, onde estás? Também na nossa experiência de pecado, tantas vezes a gente tenta se esconder de Deus, a gente tenta se afastar, a gente parece se sentir envergonhados, como se Deus não fosse capaz de enxergar aquilo que a gente traz de miséria no coração. Mas vejam, aquele filho, embora tenha gastado a vida numa realidade tão triste e deplorável, aquele filho teve uma coragem, a coragem de retornar ao coração do pai. Eu não sei hoje o que a gente traz enquanto miséria, enquanto limitação no nosso coração, mas é preciso que a gente também tome essa coragem. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Afinal, meus irmãos, o banquete ele já está preparado, a festa ela já está preparada, a festa no céu, a festa no coração do pai. A única coisa que está impedindo que essa festa aconteça é o nosso sim diante do chamado do Senhor: deixai-vos reconciliar com Deus. Eu gostaria de terminar essa homilia lendo uma leitura retirada do profeta Oséias, capítulo 11, aqueles que quiserem ler depois, em que Deus manifesta através da boca do profeta o seu coração não só amante, mas o seu coração profundamente apaixonado por cada um de nós. O Senhor disse então a Oséias: quando Israel era apenas um menino, eu o amei. Do Egito eu chamei meu filho, mas quanto mais os chamavam, estou falando dos ídolos, tanto mais eles se afastavam de mim.
Eu os tomei pelos braços, mas não reconheceram que eu cuidava deles. O meu povo está obstinado em sua apostasia, está obstinado no mal do próprio coração. Mas veja a resposta de Deus para tudo isso: como eu poderia abandonar-te, Efraim? Como eu poderia entregar-te, Israel, se meu coração se contorce dentro de mim, se as minhas entranhas se comovem? Meus irmãos, que palavra bonita de Deus. Mesmo a gente sendo ingrato, mesmo a gente sendo injusto, mesmo muitas vezes a gente sendo maus, mesmo a gente sendo indiferente e dizendo: Senhor, eu vou viver da minha vida do meu próprio jeito, nosso Senhor diz isso para nós: como eu poderia esquecer de você? Como eu poderia, que a gente pode trocar Efraim, trocar Israel, e poderia a gente colocar o nosso próprio nome. Como eu poderia esquecer de você, Jonathan? Como eu poderia esquecer de você, Patati? Como eu poderia esquecer de você, filho? Esse é o amor de Deus por nós, meus irmãos. Um amor que não nos esquece, um amor que nos espera, um amor que deseja fazer conosco uma nova história. Portanto, meus irmãos, nessa noite, te convido a fechar os teus olhos, e é nesse momento de oração, nós fazemos uma experiência verdadeira e sincera com a misericórdia de Deus, que hoje vem ao nosso encontro. Muito mais do que uma palavra lida numa liturgia, é hoje Deus falando conosco através dessa palavra, falando conosco o quanto Ele nos deseja, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos quer. É Deus manifestando o quanto Ele deseja dar para a gente. Ele deseja dar roupas novas, Ele deseja dar sandália, colocar um anel nos nossos dedos. Ele deseja fazer um verdadeiro banquete de salvação, como é o banquete que daqui a pouco nós vamos participar na Eucaristia. Aqui está o novilho que foi matado, aqui está aquele que foi ofertado como um sinal da tua salvação, como um sinal da tua reconciliação. O tempo de volta para Deus não pode esperar. É muito injusto, meus irmãos, que diante de tanto amor e de tanta bondade, nós continuemos a deixar o Senhor nos esperando. Deus te espera, meu irmão, mas hoje é o tempo da gente pensar: até quando a gente vai continuar cuidando dos porcos? Até quando a gente vai desejar ser alimentados com lavagem, se o Pai tem o melhor alimento para mim? Até quando eu vou desejar encher o meu coração com aquilo que não vai me fazer bem algum, enquanto o Pai tem um banquete, enquanto o Pai tem uma casa, enquanto o Pai tem uma vida nova esperando por mim? Termino para a gente poder cantar esse momento dizendo que o verdadeiro pródigo nessa história não é o filho. A palavra pródigo significa esbanjador. O verdadeiro esbanjador dessa palavra é o Pai, que hoje esbanja, que hoje derrama sobre nós, não qualquer bem, mas derrama sobre nós seu bem mais precioso, o amor do seu coração, a sua misericórdia e a sua bondade. Voltemos para o Senhor, afinal, provemos como Ele é bom, provemos como Ele é suave. Voltemos para o Senhor, porque hoje, meus irmãos, nessa palavra, Ele se deixa encontrar. O Pai abre as portas para nós, para que nós voltemos para o lugar da presença do Senhor, o lugar do qual nós nunca deveríamos ter saído. Nós queremos, Senhor, voltar o nosso coração para Ti. Nós queremos novamente tomar posse da vida nova, Senhor. E se nos perdemos em algum momento da nossa vida, se em algum momento da nossa vida tudo ficou tão escuro a ponto da gente não conseguir discernir, Senhor, qual era o nosso lugar, eu te agradeço porque hoje a Tua palavra ilumina meu coração e novamente me diz: o meu lugar é na Tua presença, Senhor. O meu lugar, Senhor, é na Tua presença, te dando glória, te dando graça, te exaltando, Senhor, pela vida nova que eu encontro em Ti. Vamos rezar, meus irmãos, com essa oração. Vamos fazer dela esse momento de encontro, de retorno com o Pai que nos espera.
não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Pai, perdoa pelas vezes que fomos desobedientes. Disse ao Pai: dá-me o que é meu, dá-me a parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. De pé, vamos cantar isso pro Senhor. Tudo é do Pai. Alcançada em minha vida, tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, e me cura por amor. Vamos do início mais uma vez. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Cante para o Senhor. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai: dá-me o que é meu, da minha parte perdoa, Senhor, se te matamos em nosso coração. Gastei tudo e me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é teu, Senhor, a ti a nossa gratidão. Toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Nessa noite, Pai, nós queremos agradecer a Ti. Queremos agradecer, Pai, por ser um Deus tão insistente, um Deus tão apaixonado a ponto de nunca se esquecer dos Teus filhos, a ponto de nunca nos abandonar, a ponto de nunca nos deixar de lado. Obrigado, Pai, porque um dia estávamos perdidos, mas o Teu olhar, Senhor, pousou sobre nós. A Tua misericórdia um dia nos alcançou. Se hoje nós estamos aqui, se hoje nós podemos celebrar a festa da salvação, é porque um dia o Teu amor nos acolheu, o Teu amor nos olhou acima, nos olhou através das nossas faltas, viu aquilo que existia de bom em nós. Obrigado, Pai, por ter nos amado de tal ponto, em tal modo a ponto de entregar o Teu próprio Filho, para que em Ti encontrássemos vida e vida em abundância. Nós Te agradecemos, Senhor, e aqui reconhecemos que nós nada seríamos se não fosse o Teu amor. Nós nada, Senhor, poderíamos se não fosse a Tua presença em nós. Onde estaríamos, Senhor, se não fosse o Teu amor? Onde estaríamos se um dia o Senhor não tivesse estendido as Tuas mãos sobre nós? Se um dia a Tua palavra não tivesse sido lançada até os nossos corações? Onde estaríamos nós se um dia, Senhor, Tu não tivesse preparado também uma armadilha de amor para atrair os nossos corações? Nós queremos reconhecer, Senhor, que acima de toda herança Tu és.
a maior riqueza dos nossos corações. Tu és, Senhor, a nossa maior alegria, estar na Tua presença, ser reconhecidos como os Teus filhos. Nada nesse mundo paga isso, Senhor. Nada nesse mundo é maior do que sermos, Senhor, os Teus filhos, habitarmos na Tua casa, e assim nós queremos permanecer todos os dias da nossa vida. Mesmo que nós enfrentemos dificuldades, mesmo que nós passemos por tribulações, nós queremos lembrar hoje e sempre: tudo é Teu, meu Deus, tudo é do Pai. Sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Professemos juntos, meus irmãos, a nossa fé. Creio em Deus Pai